Quero pedir a você que abra novamente a sua Bíblia. Nós vamos fazer uma reflexão na oração do Pai Nosso, ou no texto que nós lemos antes desse cântico, que está em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Nós vamos ministrar sobre o tema o poder da oração eficaz. Vou repetir novamente para que fique mais claro. O poder da oração eficaz. Nós estamos vivendo um momento que urge uma vida de oração. E nós queremos ter uma vida de oração, e uma vida de oração que seja eficaz. Quando pensamos em uma vida eficaz de oração, nós estamos pensando nas respostas que Deus ele nos dá. Porque oramos, e ao orarmos, sendo respondidos, isso é indicador de que a nossa oração ela foi, na verdade, eficaz. E quando olhamos para o capítulo de número 6, os versículos de número 9 a 13, e vemos Jesus fazendo uma descrição da oração do Pai Nosso, Jesus ele está ensinando como, de fato, essa oração, a nossa oração, ela pode ser eficaz. E eu gosto muito de entender isso como uma revelação, porque na oração do Pai Nosso, porque eu fico inspirado a orar. De modo que, inspirado a orar pela oração do Pai Nosso, por esse ensino de Jesus, eu vou entender, ou eu chego à compreensão e à conclusão de que não existe oração frustrada para quem ora a partir da oração do Pai Nosso. Então, toda oração que é feita e tem como base o ensino que nós encontramos na oração do Pai Nosso, isso significa que não seremos frustrados nunca em nossas orações. Mas antes de fazermos uma exposição bem objetiva, claro, texto a texto, de como é essa oração eficaz feita a partir da oração do Pai Nosso, nós precisamos entender o que não é a oração do Pai Nosso. Primeiro, a oração do Pai Nosso ela não é uma reza. Alguns pensam que podem simplesmente repetir e repetir abundantemente a oração do Pai Nosso, de modo que, fazendo assim, vão ser ouvidos pela pessoa de Deus. Jesus mesmo no capítulo 6, no versículo 7, disse: "E orando não useis de vãs repetições". Então, é óbvio que a oração do Pai Nosso, ela não é uma oração para ser feita repetitivamente ou repetitivamente. Ela não é uma reza, a bem dizer. Outra coisa que a oração do Pai Nosso não é, e é importante que você entenda, ela não é um amuleto. Ou seja, não adianta você pegar o que está escrito aqui em Mateus e a partir daí você orar para se proteger, orar para que espíritos malignos se afastem de você, ou espíritos maus se afastem de você. Não dá para usar a oração do Pai Nosso como se fosse um amuleto, como se ela fosse, melhor dizendo, um pé de coelho, uma ferradura, uma figa, uma série de outros amuletos aí que a turma geralmente usa para, dizem eles, se protegerem. Outra coisa que a oração do Pai Nosso não é uma fórmula mágica que você vai utilizar para então mover ou comover a pessoa de Deus. Não adianta você orar dessa forma ou buscar a presença de Deus em oração dessa maneira e a partir daí colocar diante de Deus essa oração como se Deus ele fosse obrigado a responder a sua pessoa a partir da oração do Pai Nosso, como se na verdade ela fosse um elemento comovedor do coração do Senhor. Outra coisa que a oração do Pai Nosso não é
Em quarto lugar, ela não é um remédio calmante. Não adianta você pegar a oração do Pai Nosso, por exemplo, em um momento como esse que nós estamos vivendo, que é o momento do coronavírus, um momento onde as pessoas estão andando bastante ansiosas, temerosas por uma série de questões que lhes sobrevêm, e dizer assim, eu vou orar a oração do Pai Nosso para que então eu fique calmo nesse momento de ansiedade. Olha, não vai adiantar você orar dessa maneira. Não adianta. A oração do Pai Nosso não é nenhum remédio calmante. A oração do Pai Nosso não é nenhum diazepam, não é nenhum outro tipo de remédio desse que porventura traz uma certa calmaria para você. A oração do Pai Nosso, de fato, graças a Deus, não nos serve dessa forma. A bem da verdade, se você entender a oração do Pai Nosso de fato, de repente, em vez dela lhe trazer calma, e ela pode lhe trazer, sem dúvidas, ela vai trazer a você perturbação. Perturbação à sua mente, às suas emoções, perturbação à sua própria vontade, à sua psique, para que então, em você perturbado, entenda que está fora da vontade de Deus e volte para o centro da vontade do Senhor, para que então você experimente a paz de Deus. Mas de todo modo, definitivamente, a oração do Pai Nosso não serve para te acalmar. Pelo menos não da forma que muitos a utilizam. De todo modo, quando vemos Jesus falando da oração do Pai Nosso, ou descrevendo ela para os seus discípulos, ele está manifestando, na verdade, um manual de oração.